Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é o universo das vendas. Tópicos a serem abordados nesta aula: universo das vendas, agentes do processo. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de analisar o universo de vendas como arte e ciência, compreender vendas como parte do processo evolutivo da humanidade, reconhecer os agentes do processo de vendas. Bom, Samuel Butler dizia que qualquer tolo pode pintar um quadro, mas só um gênio consegue vendê-lo. Quando a gente fala de quadro e vender o quadro, a gente está falando de arte e a venda como arte ou da venda como ciência, né? O que está por trás do universo de vendas. E aí eu trago esse retrato que é o Leonardo da Vinci, que foi um cientista e artista, e olha aí, ele conjuga bem essas duas coisas que o Samuel Butler dizia, né, sobre pintar um quadro e conseguir vendê-lo. E o Leonardo da Vinci foi o responsável pela Mona Lisa, que é uma das obras de arte das mais conhecidas do mundo, que está lá no Museu do Louvre, em Paris. Mas o Leonardo da Vinci também, como cientista, ele produziu, né, o Homem de Vitrúvio, que é o homem que tem todas as medidas, né, iguais, enfim, tem toda uma geometria, uma simetria em relação às medidas, e ele deixou uma vasta experiência científica e artística para a humanidade. E aí a gente pergunta, né, se a venda é ciência ou se a venda é arte. Bom, se for arte, me mostre o pincel de vendas, né? Se vendas é uma arte, então cadê o pincel para a gente fazer as vendas acontecerem como de fato arte? Agora, se for ciência, né, diga-me qual a fórmula. Então a venda sempre é uma discussão, até que ponto ela é arte, até que ponto ela é ciência. Você deve se recordar de pessoas que você considera serem bons vendedores, e quando você olha para essas pessoas, o que você pensa? Talvez um estado de arte em vendas, pessoas que consigam vender qualquer coisa para qualquer indivíduo. Mas a gente vai ver ao longo deste curso que tem também ciência por trás das vendas. E o que é a ciência? É a parte onde a gente consegue mensurar, onde consegue analisar comportamentos, definir alguns subprodutos, né, do universo de vendas. Enfim, a venda tem arte e também tem ciência, e Leonardo da Vinci está aí já há mais de 500 anos, né, que nos mostra isso. Do mesmo ponto que conseguia produzir arte, também produzia ciência. Então, naturalmente, era um bom vendedor de arte e de ideias também. Bom, eu queria destacar aqui duas palavras que a gente usa no dia a dia sem perceber muito a origem. A primeira é salário, a segunda é pecuniário, né? E por que está saltado ali em letras maiúsculas as primeiras palavras, né? As primeiras letras, perdão. Porque salário, a palavra salário deriva de sal. E sal era, em algum momento, uma moeda. As pessoas trocavam os alimentos, trocavam as roupas, trocavam as suas coisas por sal, né? Por que o sal? Porque o sal era muito usado para a conservação do alimento e era uma coisa difícil de se extrair, né? Então, o pessoal usava o sal como uma moeda de troca. Não havia moeda ainda, então se usava a particularidade do sal. Por isso a palavra salário, que a pessoa ela recebia o pagamento por um trabalho que tinha feito, em grande medida em sal. Então, salário vem disso. E o que é a origem do salário, se não a venda? Eu entrego o meu trabalho e alguém me paga com sal. Ou seja, eu vendo o meu trabalho para alguém e alguém me remunera com sal. Ou eu troco uma mercadoria que eu plantei no meu quintal, né? E aí eu troco com alguém, então isso é também uma forma de venda, né? Não é um nome vendas, é um escambo que a gente chama, mas não deixa de ser uma forma de venda. E pecuniário, né? Por que pecuniário? Pecuniário vem da mesma origem, o pecus. E o que é o pecus? O pecus é o gado, né? Quando a gente fala pecuária, é a mesma raiz, né? Pecus, porque também era uma forma de você fazer como moeda. Você trocava o gado por alguma coisa que você gostaria. Então, pecuniário, né, que é aquilo que tem a ver com o dinheiro, pecúnia, né, você vai pagar o dinheiro e você vai pagar como, né, essa transação, né? É um crédito pecuniário, é uma pecúnia, enfim, tudo isso tem a ver com o dinheiro, que tem a mesma origem de pecuária, né? Pecuarista, enfim, que tem a ver com gado. Então, se a gente não fala de dinheiro, a gente falava antes de
possibilidades de troca, né? Um referencial monetário. Sal ou o gado, todos eles em algum momento foram unidades de medida de valor que você poderia trocar ou comprar alguma coisa. E quando a gente fala de vendas, geralmente a gente reputa lá os fenícios, há 4.000 anos atrás, mas o tempo todo o ser humano fez vendas, ele fez troca de alguma coisa. Se você buscar na história da humanidade, quando o homem deixou de ser nômade, começou a plantar, né, começou a desenvolver a agricultura, plantar no seu próprio quintal, a sua subsistência estava muito condicionada àquilo que ele conseguia produzir somente. E aí, para você conseguir comer arroz, se você plantar trigo, você precisa trocar o seu trigo por arroz, enfim, para você diversificar a sua própria alimentação. Aí se você quer carne, você troca, né, por gado, enfim. Então o comércio surge há muitos anos atrás com a própria evolução do ser humano. E hoje quando a gente fala de vendas, é difícil perceber onde não existem vendas. Seja quando você para o carro para abastecer e a pessoa está te vendendo o combustível, mas você nem encara o frentista ou a frentista do posto de gasolina como um vendedor, mas ele é um vendedor, está te vendendo o combustível, muitas vezes vai te oferecer um fluido de freio, uma água para você colocar lá no radiador, enfim, ela está te vendendo alguma coisa. Na própria feira, quando você vai, né, um ambiente muito forte de vendas, supermercado, o caixa do supermercado está te vendendo um crédito para o celular, está te vendendo algum tipo de cartão, né, de benefício, clube de benefício, enfim, está tendo vendas. E você tem, claro, vendedores de rua, vendedores no telemarketing, né, que fazem também prospecção, enfim, e hoje você consegue até, num smartphone, ter lá um universo de vendas representado, né? Quando você baixa uma música, por exemplo, ou um aplicativo que você paga, o próprio smartphone está fazendo a operação de vendedor para você. Então, vendas está presente desde sempre na nossa história. Na história da humanidade sempre teve o fator de vendas aí atrelado. Eu defino vendas como satisfazer ou gerar necessidades. Por que existe venda? Porque as pessoas querem satisfazer alguma necessidade ou porque eu quero gerar uma necessidade na outra pessoa. E por isso que existe venda, né? E a gente tem vendas também porque a gente quer transformar um sonho em realidade, né? Um produto em serviço e necessidade. Então, se eu quero inventar alguma coisa que para mim faz falta, obviamente que eu estou querendo satisfazer uma necessidade. E pode ser que eu esteja querendo inventar alguma coisa que sempre foi um sonho meu, por exemplo, de empreender. Então, venda está sempre nesse universo, né, de satisfazer ou mesmo de gerar necessidade. Onde tem necessidade e tem alguém querendo satisfazê-la, você vai ter aí uma possibilidade de venda. Adam Smith, que é considerado o pai da economia moderna, apesar que Adam Smith não era economista, por quê? Porque ele inventou a economia, ele era um filósofo, mas o Adam Smith dizia que as necessidades são infinitas, os recursos é que são escassos. Ou seja, o ser humano sempre quer algo, sempre deseja algo. O que ele não tem, ele quer buscar, ele quer inventar. Então ele sempre vai ter uma necessidade. O que é escasso? É o recurso. O que é o recurso? O recurso pode ser o tempo, o recurso pode ser o dinheiro, enfim. O recurso ou a matéria-prima, né? O recurso é escasso, mas a necessidade é infinita. Portanto, se as necessidades são infinitas, sempre haverá alguém querendo vender alguma coisa, né? Porque vai querer suprir uma necessidade que você talvez nem saiba que tenha, mas ao saber que existe, você vai querer satisfazê-la. E o próprio Samuel Butler, que trouxe a frase da abertura aqui desta aula, ele dizia que todo progresso se baseia num desejo inato e universal de viver além dos próprios meios. Se você pensar essa frase do Butler com a frase do Smith, é muito similar, né? O que é? As necessidades são infinitas, ou seja, eu desejo progredir, porque o que é o progresso? Senão é o desejo inato, né? Satisfazer uma necessidade de viver além daquilo que eu tenho, né? De inventar coisas, de ir além, de não ficar circunscrito ao meu próprio território. Ou seja, o homem, como deixa de ser nômade, né, ele começa a expandir as necessidades de consumo, enfim. Então, isso vai produzindo o progresso, né? Então, a própria necessidade vai gerando no ser humano a vontade de fazer mais coisas. E ao fazer mais coisas, vão se criando outras necessidades, outras demandas, e aí está presente sempre alguém querendo vendê-las. Aristóteles, muito atrás, lá, muito antes de Adam Smith, perceba que Aristóteles viveu entre 384 e 322 a.C., né? Adam Smith é 1700, ou seja, tem quase aí, 2.000 anos de diferença entre um e outro. Mas o Aristóteles já dizia, né, que as pessoas
se dividem entre aquelas que poupam como se vivessem para sempre e aquelas que gastam como se fosse morrer amanhã. Olha aí como a ideia do consumo, né, da poupança e do consumo já era alguma coisa muito presente no mundo lá onde viveu Aristóteles, na Grécia, antes de Cristo. Então já tinha essa percepção, né, da pessoa que não gasta e da pessoa que gasta desesperadamente. O que é isso? Desejo, né, satisfazer ou não desejos. E o universo de vendas, ele basicamente você vai ter aí 4 itens que é o que a gente vai explorar cada um deles ao longo desse curso. Quais são esses itens, né? Eu chamo aqui de agentes do processo. Quais são esses agentes? Primeiro, para que exista uma venda, alguém precisa querer comprar aquilo, precisa ter um potencial cliente. Né? O que é um cliente? O cliente pode ser uma pessoa, pode ser uma família, pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma empresa, enfim, esse é o cliente. Se você tem um cliente é porque ele quer algo. O que é algo? É objeto vendido. O que é o objeto vendido? É um produto, um serviço, é uma solução. O que é produto, o que é serviço, o que é solução, a gente vai explicar ao longo do curso. Aliás, tem uma aula específica falando de produto. E o vendedor, que é quem que faz essa intermediação entre o objeto vendido e o cliente. E o que é importante para o vendedor, né? Os atributos pessoais, ou seja, a sua reputação, o seu jeito de ser, né? A sua forma de se comunicar. E também os atributos profissionais, que tem a ver com competência. E o que é a competência para um vendedor? Competência, por definição, é a soma do conhecimento, da habilidade e da atitude correlacionado. Então, é o conhecimento, a habilidade e a atitude correlacionado ao universo das vendas. E entre o vendedor, o cliente e esse objeto vendido, existe uma coisa que é a negociação. Né? Quando o vendedor expõe o seu produto ao cliente, ou quando o cliente vem em busca do vendedor querendo satisfazer uma necessidade porque ele tem um produto ou um serviço que esse cliente deseja, vai existir aí uma negociação, seja ela de preço, de qualidade, de prazo de entrega, enfim, vai ter uma negociação acontecendo. Então esses são os agentes do processo e isso basicamente é o universo das vendas que a gente vai começar a explorar ao longo deste curso. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre o universo das vendas. Espero que tenham gostado. Não esqueça de frequentar nossas redes sociais. Até lá!